Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elaine, eu sou do ateliê Pano e Linha. Gente, hoje eu vou falar com vocês, vou fazer com vocês um trilho de mesa, tá? É uma proposta de um centrinho de mesa, parecido com um trilho de mesa, com retalhos, né? Na verdade, hoje a gente vai usar tiras de 5 centímetros, então... eu falo no decorrer do vídeo a respeito da largura das faixas. Você pode fazer com 5, pode fazer maior. Por que eu estou fazendo com 5? Porque são o que eu tenho aqui, são as medidas que eu mais uso aqui, sobrinhas de 5 centímetros. Então, por isso que eu decidi aproveitar, tá? Essa largura, mas você pode fazer maior, você pode fazer menor, é só uma sugestão. E o tamanho também é uma sugestão, tá bom? Não precisa fazer desse tamanho, pode fazer maior, pode fazer menor, pode fazer jogo americano, pode fazer uma almofada. Quer dizer, tem muitas opções para você fazer com essa técnica que fica linda. O tapetinho, olha, pode fazer um tapetinho. O centro de mesa é esse daqui, eu gostei bastante do tamanho. Aliás, aqui em casa eu já imaginei onde eu vou colocar. Num balcão que eu tenho aqui no meu corredor, vai ficar super bonito, porque é um tamanho, ficou 70 por 30 e pouquinho, então ficou um tamanho bem bacana e eu amei. O tecido, esse tecido aqui que eu uso, tá? O linho aqui, esse linho de coraçãozinho, tem disponível no site, então se você gostou, você pode ir lá no site, eu vou deixar o link aqui na descrição. Do site e também do linho, tá? Eu tenho ele em coração e tenho ele floralzinho, a coisa mais fofa do mundo. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Então, se você gostou da peça, vai gostar da sugestão, é bom você começar a pensar nos tecidinhos que você tem aí e mãos à obra. Vamos lá para as medidas. Então, vamos lá, meninas. Eu vou fazer os cortes iniciais. Vou passar as medidas, ó. Essas foram as faixas. Como eu já falei, a gente vai aproveitar dessa vez faixas, tá? Muitas vezes a gente corta uma faixa a mais, né, para um trabalho de patchwork, ou então usou para fazer uma bolsinha, tinha 30 centímetros, sobrou aquele pedacinho, o restinho, e ele nem vai para a caixa de retalhos e também não dá para ficar na gaveta com tecidos maiores, porque é pouco. Então, a gente vai aproveitar esses tecidos, que são as faixas maiores que a gente tem, tá? Eu cortei aqui tudo de 5 centímetros, tá? Todas as faixas que eu cortei aqui tem 5 centímetros. O que que eu fiz? Eu coloquei, puxando pro lado do tom do bege, né? Creme, ou aquele tomzinho marronzinho clarinho, nas laterais, e no centro eu coloquei uma cor mais forte. Entre os tecidos, as faixas que você for escolher, dê preferência para aquelas que você vê que conversa, tá? Que dá uma combinada aí. Dá uma olhadinha no estampado, vê o que você consegue colocar. Veja o que você consegue colocar combinando, conversando. Eu comecei com essa estampa aqui, aí eu fui colocando as restantes, tá? Então, o que que eu fiz? Uni as faixas, tá? De 5 centímetros, pela extensão que você tiver. Então, não vou falar assim, tem que ser a extensão inteira do tecido. Não, a gente tá trabalhando com restos, né? Com sobras de tecido. Então, muitas vezes você não tem a extensão inteira do tecido, né? A largura de 1,5. Não tem problema nenhum. Esse aqui, por exemplo, eu não tenho a largura de 1,5. Por quê? Porque o tecido que eu tinha, ele tava grande assim, mas ele não tinha largura mais de 1,5, então eu trabalhei só com essa parte aqui dele. Você vai unir quantas estampas você quiser, tá? Aliás, conforme eu for montando, se eu ver que falta algo aqui, que tá faltando alguma coisa pra dar uma fechada nessas cores, eu vou acrescentar, tá bom? Então, esse aqui é só o inicial. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todas elas, depois de unida, vou passar e vou continuar o corte, tá? Então, essa daqui, nem passei direito, tá amassadinha aqui ainda. Essa daqui, ó, eu vou tirar aqui, né, o que tá sobrando, tá bom? Então, esse aqui, e vou fatiar tudo em 5 centímetros, tá? Por que 5 centímetros, Elaine? Porque eu quero que o meu seminole fique quadrado. Os recortes, as faixas fiquem quadradinhos. Então, se eu comecei com 5,
ficaram já com margem de costura aqui na faixa de 5, então eu tenho que cortar 5 aqui para dar a mesma margem de costura e as faixas virarem quadradinhos, tá bom? Então, tem que ser 5 centímetros, não pode ser nem maior, nem menor, tá bom? Você vai fazer isso, você vai fatiar todos que você uniu. Todas as faixas que você uniu, você vai fatiar com 5 centímetros, tá bom? Então, eu vou começar a cortar. Aqui, meninas, ó, depois de todos eles fatiados, ó, eu incluí esse daqui, ó, como eu falei, olhei aqui, eu achei que precisava de mais um. A gente vai fazer o quê? Você vai unir igual um seminole, ó. Ele tá de pezinho assim, né, ó. Você vai unindo conforme você achar que vai ficar bacaninha. Então, assim, aí pega o outro, ó, pensa numa escadinha, ó. Tem que formar um degrauzinho aqui. Pensa sempre assim, que daí você vai entender como que monta o seminole. Eu vou fazer uma faixa que atinja mais ou menos 1,90 m, porque eu vou colocar ele na borda, né? Então, eu preciso dele com uma extensão maior. Então, você faz isso. Vou colocar esse aqui, ó, para não encontrar as bolinhas, ó, tá? Vai montando. Qual o segredo aqui? Alfinetar bastante para que esse encontro de costura fique bacana, tá? Então, ó, só não pode ficar um do ladinho do outro. É sempre assim, ó, uma escadinha. E você vai montando o seu seminole, ó, até dar a extensão que você quer, o tamanho da sua peça, tá? É igual a gente faz um pano de prato, tá bom? É bem parecido. Então, vamos lá, vamos montar e vocês vão acompanhando aí. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque é muita coisa, né? E assim que ficar prontinho, a gente vai dar continuidade na nossa peça. Então, aqui, meninas, eu já fiz a junção no tamanho que eu queria, tá? Mas eu fiz um pequenininho aqui para eu poder mostrar para vocês como você vai refilar. No grandão ia ficar meio ruim no vídeo, daí eu fiz um pequenininho. Outra coisa que eu gostaria de falar, depois que você fizer a junção de todos as tirinhas e já tiver no tamanho que você quer, o que que você vai fazer? Você coloca, por último, aqui, uma faixa da mesma largura, de 5 centímetros. Pra quê? Pra que você tenha uma finalização aqui, porque depois que você refilar, ia ficar isso aqui, ó, fica desse jeito, sem tá terminando, né? Fica esse quadradinho colorido muito exposto. Então, você vai fazer o quê? Você coloca um quadrado do neutro, que você usou nas beiradinhas. Você põe ele aqui no final para que você tenha uma finalização, para que você consiga cortar ele reto, tá bom? Porque a gente vai precisar da faixa reta, então precisa que você tenha uma finalização aqui, senão não vai dar certo. Aí, o que que você vai fazer para refilar? Gente, presta atenção aqui, ó. Isso aqui é a margem de costura. Se você tiver na máquina doméstica, isso aqui vai ficar um pouquinho maior, tá? Porque vai ser a largura do calcador da doméstica. Por que que sobra essa bordinha aqui? Tem que sobrar se tudo estiver retinho, se todas as pontinhas estiverem encontrando, se os tecidos tiverem sido cortados na largura correta, de 5 centímetros, tiverem sido costurados tudo certinho, isso aqui vai sobrar, tá? Pra quê? Pra que quando venha a costura final, não coma a pontinha do quadrado, aqui, do centro. Então, isso daqui é a largura do meu pé de máquina que sobrou aqui certinho. Se eu tivesse feito essa faixa aqui, ao invés de 5 centímetros, eu tivesse feito ela com 10, iria sobrar mais.
ia sobrar uma largura maior. Como eu fiz todas as faixas da mesma largura, vai sobrar só essa pontinha. E é ela que vai ser a minha orientação para refilar. Eu não posso tirar ela do trabalho. Então, eu ponho a régua aqui, ó, onde ela finaliza. Tá vendo? O meu aqui tá dando meio centímetro para cima da pontinha desse quadrado colorido, tá? Então, eu venho aqui e faço assim, tá? Isso na faixona, tá? Eu fiz a pequenininha para ser mais fácil pra gente não ficar aquela faixona ruim de refilar, só para poder explicar. Aí, ó, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ó lá, tem a mesma pontinha, tá vendo, ó? Tem o mesmo. Olha, gente, que lindinho que fica. Aí, aqui, ó, o que que eu faço? Aqui tá descosturadinho. Ah, que sacola. Aqui, ó, eu pego nessa pontinha aqui, ó, e tiro essa ponta. Olha lá, fica terminado, entendeu? Fica bonitinho. Se eu tivesse feito a mesma coisa desse lado, teria aqui um outro quadrado assim, ó. Mas eu não coloquei, né? Eu coloquei só desse lado. Mas quando você finalizar a sua faixa, tá? No tamanho que você quer, você finaliza dos dois lados. Gente, esse barrado tem como você fazer ele de várias maneiras, tá? É só aumentar a largura dele. Você pode fazer a faixa central de 5, as laterais de 10, para que fique um barrado mais largo. Você pode fazer, aumentar tudo, vamos supor, fazer todos eles com 8, 8, 8 e 8, né? Porque foi esses daqui, né? Que é o que tá aqui. Aqui, no caso, eu fiz todos de 5, mas você pode mudar ele no tamanho que você quiser, tá bom? Então, eu fiz assim, mas você pode fazer aí do jeito que você achar melhor, usando a sua criatividade, tá? Tudo que eu faço aqui no canal é tudo sugestão. E as minhas sugestões sempre vão ser para que eu aproveite o que eu tenho cortado. Eu tenho muita faixa de 5 centímetros, eu tenho muito resto de tecido que dá 2 faixas de 5. Então, eu gosto de trabalhar com essa largura, porque eu tenho bastante. Por isso que eu fiz tudo de 5, tá bom? Então, agora, o que que eu fiz? Essa ideia que eu vou dar aqui vai ser o quê? Vai ser tipo um centro de mesa mais pequenininho, tá? Não é nada grande. Igual um caminho de mesa, só que ele menor, tem 70 centímetros só. Você pode fazer maior, você pode fazer menor, você pode usar ele para fazer uma outra peça, esse barrado uma outra peça, tá? Tudo é uma sugestão da montagem também. Porque depois que você põe assim todo mundo junto, você fala, nossa, poderia virar tanta coisa, poderia mesmo. E só que não dá para eu fazer todas as coisas que passou pela minha cabeça aqui no canal, né? Não, nesse vídeo, né? A pessoa virar bolsa, capa de travesseiro, eu pensei em um monte de coisa. Mas eu decidi fazer mesmo o centrinho de mesa e deixar a criatividade para vocês aí. Então, você pode fazer topo de bolsa, você pode fazer capa de almofada, você pode fazer capa de travesseiro. Nossa Deus, muita coisa. Então, deixa aí a criatividade fluir. Vou usar esse linho aqui, que é um linho misto de algodão que eu tenho para vender no site. Gente, é maravilhoso esse linho, a cor dele é assim um espetáculo. Eu espero que ela esteja bem na corzinha aí no vídeo, deve estar. É muito lindo, é um telha, é muito lindo. Eu tenho ele na estampa coração e na estampa de florzinha, que tá aqui até, que eu peguei ele lá no ateliê para poder decidir qual eu ia usar. Olha que lindo, é a composição dele, tá? Então, eu decidi usar o do coração, tá bom? E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa minha faixa de quadradinhos como se fosse um entremeio, tá? Então, ela vai entrar aqui. Eu fiz 2 faixas, tá? Na verdade, eu fiz 3, mas eu vou usar só 2. Aqui, ó. Olha, gente, olha que riqueza que vai ficando. A gente fica assim, eu fico deslumbrada com esse colorido. Olha só, tá? Eu cortei a faixa do linho de 10 centímetros.
Isso daqui vai dar em torno de uns 36 centímetros a largura do meu centrinho de mesa e 70 de extensão. Elaine, eu posso fazer maior? Pode, gente, tá? Nada é proibido. Você pode fazer o trilho no tamanho que você está acostumado a fazer, 1,5, tá? 1 metro, pode fazer. A largura, você pode colocar mais um aqui e aumentar mais um tanto desse daqui. Esse tamanho aqui, eu olhei nele, eu já imaginei um monte de coisa, capa de almofada, capa de travesseiro, nesse tamanho. Mas se você aumentar, você consegue fazer outras coisas mais, tá? Assim, o bom, né, de usar retalho é a riqueza que você consegue, de peças que você consegue criar. Então, aqui agora eu vou fazer o quê? Olha lá os cantinhos que eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Cantinho aqui, ó. Esse e aqui do outro lado também tá, ó, tá? Pra ficar quadradinho, do jeito que eu queria. Aí eu vou colocar frente com frente e vou costurar no pezinho de máquina, tá? Vocês acompanhem aí. Então, aqui, olha, eu já passei, tá? Refilei, assim, aqui as extremidades, coloquei na manta R2 e coloquei um forro, tá? Gente, fazendo aqui também, olha, eu pensei, você pode fazer um jogo americano com isso daqui. Pensa que lindo que ia ficar um jogo americano, né, menorzinho. Eu só não fiz porque aqui não tinha finalização, ia ficar muito feio. Então, eu decidi continuar com a ideia mesmo do centrinho de mesa, né? Na verdade, gente, isso aqui dá pra colocar num aparador, né? Numa pedra em cima do micro-ondas, uma pedra de mármore que você tiver aí na sua cozinha. É assim, são tamanhos diferentes. Como a gente tá fazendo peças artesanais, a gente tem que sempre saber que a gente pode customizar, né? Fazer as coisas sob medida, no tamanho que a gente precisa. Então, não há tamanho padrão. Eu não preciso seguir um padrão de fábrica. Aqui tudo eu vou refilar, tá tortinho. É um padrão de fábrica. Eu tenho essa liberdade para fazer do tamanho que eu quiser, né? Então, aqui eu vou fazer costuras aqui nas laterais, tá? E vou colocar um viés. Primeiro eu vou fazer a costura e vocês acompanham aí. Olha só. Agora eu vou refilar e eu vou colocar um debrunzinho, um viés, debrunzinho, do jeito que você quiser chamar. Não vou cortar em sentido enviesado, eu vou cortar no fio reto, mas eu vou cortar de um desses clarinhos para eu colocar a volta inteira. Vou refilar e volto pra gente poder, vocês acompanharem, né, eu colocar o debrunzinho. Então, aqui, olha, meninas, refilado já. Eu cortei de 3 centímetros, mas eu sempre faço com 3 porque eu costuro na máquina industrial. Eu tô acostumada a fazer um viés, um acabamento, né, parecido com o viés mais estreito. Se você tiver na sua máquina doméstica, corta com 4, senão vai ficar muito ruim de você rebater esse debrum. Se você não sabe como coloca, o que que eu vou fazer? Vou sugerir que você volte em algum dos meus vídeos que eu tenho aqui no canal, que fala sobre o acabamento, né, de viés. Eu tenho muitos vídeos em que eu ensino, então você pode voltar lá, principalmente os mais antigos. Eu tô explicando certinho como você vai fazer esse acabamento, porque eu não vou ensinar aqui de novo, tá? Você volta lá para você poder fazer a finalização da sua peça, tá bom? Então, eu vou passar aqui e me acompanha aí.
Meninas, aqui está. Olha que belezinha, que chuchuzinho que ficou, tá? Um tamanho bacaninha, porque é um tamanho, como eu falei pra vocês, a gente pode customizar, né, as peças que a gente faz, um tamanho que a gente quer. Esse daqui eu tô olhando aqui, ele vai caber no balcão que eu tenho no corredor de casa. Ele ia ficar muito bonitinho lá. Eu tenho vários desse, mais ou menos desse tamanho que eu uso no balcão do corredor, fica bem bonitinho. É uma sugestão, gente, de tamanho e também de reaproveitamento. Tenho certeza que você vai conseguir fazer. Olha que bonitinho, olha, ó, atrás, de bronzinho, tá? Não esqueçam de fazer as costuras que vão precisar para poder dar uma estruturada. Eu usei manta R2 e agora eu vou medir, porque toda vez vocês perguntam pra mim qual tamanho ficou o seu. Ó, 37 por 70. Então, a minha faixa aqui tinha 70. A largura das faixas do linho é 10 centímetros por 70, tá bom? Faz porque, gente, é muito fácil de fazer. Se você quiser fazer o americano, é só você diminuir aqui para 50, porque essa largura já dá para americano, tá bom? Faça que você vai amar. É uma peça muito fácil. Essa peça assim menorzinha, eu costumo fazer também para as pessoas colocarem travessas em cima da mesa. Eu já vendi muita peça assim, sabe? Pra colocar a travessa no centro da mesa, pra que ela não fique grandona, né? Ela não tome o lugar do americano, nada. Então, a gente põe essa peça menor pra colocar todas as travessas, muitas vezes assadeiras, né? Que são mais quentes e precisam. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com as amigas, tá bom? Vou ficar muito agradecida a você. Até o próximo vídeo. Tchau!